queridos, graça e paz, misericórdia, justiça, gozo e triunfo da parte do eterno Deus para a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para anunciar e declarar a palavra do Senhor. Estávamos orando nesta tarde, estávamos finalizando nosso tempo de consagração, quando o Senhor nos deu uma palavra, nos trouxe algo ao Espírito, e eu gostaria de compartilhar com você. Para você que já nos ouve, nos vê, bem-vindo, bem-vinda. Este é o momento que os céus têm preparado para nós. Um tempo de crescimento, de aprendizado, de maturidade, de novas experiências. Não é um tempo somente de confinamento, mas é um tempo de alinhamento. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo conosco, na plenitude do Espírito Santo. Para você que me ouve agora no Facebook, ou você que vai me ouvir no YouTube, eu quero convidá-lo a se inscrever no meu canal, Pastora Lucicléa Prado Oficial, apertar o sininho, dar um like, uma curtida e convidar os seus amigos, seus conhecidos a fazerem parte desse projeto que Deus tem nos confiado, o YouTube, o Facebook, para trazermos a palavra do Senhor ao maior número de pessoas possíveis. Se você já está aí, glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes dele não houve, depois dele não há de haver. Ele é único, ele é soberano e ele é tremendo. Eu estava vendo uma live com o jornalista Oswaldo Eustáquio, numa entrevista com Roberto Jefferson e outras pessoas que estavam participando, e essa live mexeu muito comigo. Essa live me inquietou, me agitou no espírito, porque afinal de contas, além de ser uma cidadã dos céus, eu também sou uma cidadã da terra, uma cidadã brasileira. E como uma cidadã brasileira, eu amo a minha pátria, eu amo a minha nação, eu amo o meu povo. E nesses dias o Senhor tem nos chamado, nos convocado à oração, ao jejum, à consagração, à santificação das nossas vidas, em prol daquilo que está para acontecer no mundo por este tempo, mas em particular pela nossa nação. E ouvindo a respeito de todas as coisas que estão acontecendo no governo brasileiro, isso trouxe uma preocupação muito grande ao meu espírito, ao meu coração. Como igreja, precisamos nos posicionarmos em relação a esta situação. Como igreja do Senhor, como noivo do Cordeiro, nós precisamos assumir o nosso lugar de autoridade espiritual, no mundo do espírito e no mundo terreno. Precisamos verdadeiramente nos colocarmos no Santíssimo, no Santo dos Santos, como intercessores, como sumos sacerdotes, do Senhor, que nós somos como igreja, sacerdotes de Deus, representando, o sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Então precisamos exercer o nosso sacerdócio em todas as áreas, principalmente na área da oração, na área da intercessão e da santificação, em prol da nossa nação, em prol das nações e do mundo. Então, queridos, eu queria ler com você um texto que está em Isaías 10, versículo de 1 a 4. Como nós não temos tempo suficiente, porque não podemos nos delongar tanto, não é? Eu convido você a meditar nesse texto de Isaías 10, em sua casa, ruminá-lo e pedir ao Espírito Santo que te ajude a discernir o que está escrito.
Está escrito assim no versículo de número 1: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão contínua erguida está. Ou sua mão continua erguida. Queridos, olha que texto poderoso, que texto tremendo. Esse texto trata do juízo de Deus para com a nação dos assírios. Um povo mau. Um povo de práticas abomináveis ao coração do Pai. Como eu já lhe falei em outra live, Deus tem um cuidado especial com a viúva, com o órfão, com o pobre e com o estrangeiro. Isso quer dizer que Deus, quando levanta um governo, Ele levanta esse governo para trazer ordem e paz ao país, à nação, ao povo que Ele vai governar. Quando Deus levanta governantes, Ele levanta governantes que têm grande responsabilidade diante de Deus. Esses governantes terão que prestar contas diante de Deus, de como eles estão governando, presidindo o governo do povo que Deus lhes tem confiado. Eles devem fazer justiça e devem guiar o povo com sabedoria e com cuidado. Deus julgará os governantes de acordo com as suas ações. Isso é muito sério. A palavra de Deus nos manda respeitarmos e orarmos pelas autoridades constituídas, seja em que área for. Então, essa é uma ordenança divina para o seu povo. É uma ordenança que parte de Deus para a sua igreja. Orar e respeitar as autoridades constituídas. Mas essas autoridades, elas também têm uma responsabilidade de cuidar, de zelar, de guiar e conduzir este povo que Deus coloca debaixo do seu governo, do seu domínio, ou seja, da sua autoridade, de uma maneira devida. Então, queridos, nem sempre nós entendemos que o governo é bom, mas devemos orar para que o nosso país seja bem liderado. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando nós oramos pelos nossos governantes, nós estamos fazendo isto em prol do bom andamento do nosso país, da nossa nação, e desejando o melhor para o nosso povo. Eu estava vendo essa live que lhe citei no início e me chamou muito a atenção. Por quê? Porque nós vemos um governo totalmente desfocado, distorcido da realidade de Deus, lutando contra um governante e contra uma nação levantada por Deus com propósito. Então nós vemos aí dois tipos de governantes. Um governante que teme ao Senhor, um governante que mesmo com suas fraquezas busca a vontade de Deus para a nação.
e outros contrários à vontade de Deus, lutando contra a nação. Nós vemos aí uma guerra no mundo espiritual, assim como há uma guerra do reino de Deus contra o reino das trevas, e do reino das trevas contra o reino de Deus. Nós estamos vendo aí a nação brasileira com governantes divididos, porque enquanto nós temos um presidente, Jair Bolsonaro, levantado por Deus através do povo, estabelecido por Deus através do nosso voto, enquanto nós vemos um presidente que está lutando contra inimigos ferozes para manter a nação dentro de um padrão divino, porque o governo que se levanta com preocupação com o povo, com uma preocupação com os pobres, uma preocupação verdadeira, com um cuidado com o povo, com órfãos, com viúvas e até com os estrangeiros que ali estão, é um governo que está regendo no temor do Senhor. Agora, quando nós encontramos um governo contrário, um governo que se levanta em prol dos seus próprios interesses, conspirando, ou seja, tramando, idealizando, projetando projetos maldosos e malignos contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro. Esse governo está sendo regido por um espírito totalmente oposto e contrário. Então, como igreja, nós nos levantamos, nós nos posicionamos. Eu sei que muitos estão orando, muitos estão jejuando. Eu sei que muitos se renderam àquela proclamação feita pelo presidente para um dia de jejum nacional. Mas o que eu quero lhes dizer é que nós precisamos entender o que está no coração de Deus, o Pai, para nós como igreja, para nós como nação, para o presidente da República que nos representa a nação, e também as oposições. Então, nosso posicionamento hoje não é amaldiçoar, o nosso posicionamento hoje não é contender, não é brigar, não é termos um comportamento semelhante ao deles, mas o nosso posicionamento como igreja, eu venho lhe convocar para isto, é nos enquadrarmos no que está escrito na palavra de Deus, é atendermos o chamamento do Senhor para nós nesta hora e neste tempo. Olha só o que está escrito em 1 de Timóteo 2, versículo de 1 a 3. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Queridos, há uma convocação aqui, há um chamamento aqui, para que nós nos coloquemos diante do Santíssimo, no Santo dos Santos, para que nós saímos do lugar natural, do lugar humano, terreno, e adentremos numa esfera espiritual, no mundo espiritual, como intercessores, como aqueles que se colocam entre Deus e os homens, como aqueles que se colocam entre Deus e a nação, Deus e os governantes,
através das nossas súplicas, das nossas orações, das nossas intercessões e das nossas ações de graças, já acreditando na resposta do Senhor, na intervenção sobrenatural do Senhor, no agir do Senhor a respeito da nação brasileira, a respeito do governo brasileiro, a respeito da igreja brasileira e das famílias brasileiras que se posicionam diante do Santíssimo para interceder, para que haja um mover sobrenatural de Deus, para trazer confusão, para trazer o inesperado a favor do seu povo, da nação e do governante que ele levantou. Confusão para os inimigos, no arraial do inimigo. Então, queridos, nós precisamos com urgência, com pressa, nos posicionarmos como igreja do Senhor. Se você tem orado, ore mais. Ore no Espírito. Ore direcionado pelo Espírito. Ore e declare a oração profética. Ore a palavra. Volte a palavra para Deus por meio das suas orações. E eu estou trazendo para você uma palavra nesta noite, para que você se posicione voltando esta palavra para Deus, para que ela prospere naquilo para qual o Senhor a tem enviado. Porque nós não aceitamos a nossa nação ser regida, ser guiada por um governo de oposição comunista, opressor e devastador. Mas nós, como igreja, nos levantamos para que as promessas de Deus, para cada palavra que saiu da boca de Deus neste tempo, em relação à nação brasileira, ela venha se cumprir cabalmente e em breve. Olha, queridos, nós estamos em oração e em jejum, para que a potente mão de Deus se mova, para que o braço forte do Senhor entre em ação, em andamento, frustrando os planos de Satanás e dos homens malignos contra os projetos de Deus, contra os projetos do Eterno, para a nossa nação, para o nosso presidente, para o nosso povo. Nós não estamos aqui defendendo ou lutando politicamente. Nós estamos aqui lutando espiritualmente por um posicionamento político correto, enquadrado, baseado, pautado, estruturado, fundamentado na palavra de Deus. Nós não abrimos mão disto. Por quê? Porque nós precisamos e desejamos ter uma vida tranquila, pacífica, com piedade e com dignidade. E nós só vamos ter isto se o governo que estiver sobre nós tenha esta mentalidade, esta visão, este temor e este conhecimento das leis do Senhor, das leis divinas para com o governo que rege a nação e o povo. Olha só o que está escrito: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Esse texto está lá em Êxodo 22, 28. Então, o que eu quero dizer com isto? Não é tempo, não é hora de perdermos tempo, de nos embaraçarmos, amaldiçoando a autoridade, seja ela quem for. Mas é tempo de orarmos para que a justiça de Deus se estabeleça e o juízo de Deus seja feito e estabelecido neste tempo. Nós lemos um texto aqui de Isaías 10, que fala: ai daqueles que fazem leis injustas, daqueles que escrevem ou promovem decretos opressores. Nós não aceitamos vivermos debaixo de opressão, de injustiça. Nós não aceitamos, no nome de Jesus, viver debaixo de alvoroço, de confusão, de contenda, de desespero.
por causa de governantes que não temem a Deus, que não se fundamentam, não se baseiam na palavra de Deus para reger o povo. Nós não aceitamos mais isto. Chegou o tempo, igreja, de nós lançarmos fora a covardia, a ignorância espiritual e adentrarmos na presença do Senhor. E como igreja, reivindicarmos aquilo que é nosso por direito e por herança e também por promessa. Então eu estou aqui nesta noite para que você venha discernir, para que você venha compreender a diferença que há entre um governo regido por Deus, um governo que teme ao Senhor, ainda que não o conheça na íntegra ou na plenitude, mas faz menção do nome do Senhor e busca se centrar na palavra do Senhor para reger o povo, e do governo que não teme, que é ímpio, iníquo e que não está nem aí para Deus, nem para o povo. Nós precisamos discernir. Está escrito em Romanos 13, versículos 6 e 7. E por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Olha que coisa linda. A palavra de Deus, ela é plena. A palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela é profunda. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é uma bússola. A palavra de Deus, ela é uma luz que traz clareza, que traz revelação, que traz realmente o entendimento que nós precisamos para vermos com clareza aquilo que muitas vezes está oculto, escondido ou em trevas. Paulo escreve à igreja que está em Roma dizendo que eles pagam imposto às autoridades, porque as autoridades estão a serviço de Deus, se dedicando a esse trabalho de quê? De governar. E governar bem. Então, o que nós entendemos que os nossos impostos, quando eles são pagos, é para que as autoridades façam uso deles para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, boa, e possamos ter prazer em cumprir as leis, porque vemos e reconhecemos que quando as cumprimos, elas retornam em benfeitorias para nós. Mas o que acontece com a nação brasileira? Muitos estão sonegando os impostos. Por quê? Porque estão pagando os impostos altíssimos e não veio o retorno desse dinheiro. Na nação americana, um exemplo, paga-se impostos e se paga com prazer e se paga com alegria, porque você vê o seu dinheiro retornando para você, para os seus filhos, para a sua família e para a nação em benfeitorias, em justiça, em bem-estar, em segurança. Então, queridos, a Bíblia diz, se você tem que pagar imposto, pague imposto. Se você tem que dar honra, dê honra. Se você tem que dar tributo, dê tributo. E se você tem que ter temor, tenha temor. Mas como está a nossa nação hoje? Uma nação saqueada. Uma nação roubada. Uma nação que homens corruptos
infiéis, desleais, injustos, malignos, porque agem com mau intento, querendo usurpar o povo, oprimir o povo, reger o povo com vara de ferro. Nós temos hoje um presidente que se sente solitário, sozinho, por causa da injustiça, da infidelidade, da deslealdade dos demais governantes, traidores, traiçoeiros, que armam emboscadas, ciladas às ocultas. Quando nós nos voltamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar vários governantes ímpios que agiram desta forma. Mas nenhum deles ficaram impunes. Porque quando Deus se decidia se levantar do trono e estender a vara da justiça e do juízo, nada e ninguém podia detê-lo. E eu quero dizer para você, você está em casa esses dias, não é para gastar o seu tempo com coisas passageiras, tolas, que não edificam, que não te dá crescimento, ou com qualquer outro tipo de ação ou reação que não vai te levar a parte alguma. Você está em casa neste tempo, seja você um cristão, um crente em Jesus Cristo ou não, com um propósito. Pare, pense, reflita, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para você mesmo, para a sua condição, olhe para a igreja que você faz parte. Olhe para você como igreja, como representante de Deus na terra. Se você é um católico, olhe para a sua condição também. Se é um espírita, olhe para a sua condição também. Se é um religioso, volte-se para si mesmo. Em o nome de Jesus. Volte-se para a presença de Deus com pressa. Volte-se para a palavra de Deus com pressa. Ela tem um caminho a lhe mostrar. Jesus, certa feita, disse: eu sou o caminho. Isso quer dizer que Ele é o único caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho da justiça, da verdade, do amor, da misericórdia, da paz. Jesus é o caminho para a eternidade. Mas Ele também é o caminho para a justiça divina. Em o nome de Jesus, queridos, posicione-se nesta hora. Não seja mais um, mas seja um que faz a diferença, porque é diferente, tem atitudes diferenciadas, posturas diferenciadas, linguagem diferenciada. Seja um radical, por ter um referencial em Deus. Então hoje nós temos um presidente solitário e um governo comprado ou vendido, querendo limitar a minha vida e a sua, querendo nos deter, nos paralisar, porque quem é rico está enriquecendo mais, quem é pobre está empobrecendo mais. Queridos, meu marido teve uma visão esta semana, que ele saía de um lugar, de um nível alto, elevado, e de repente se encontrava em um lugar parecido com uma favela, com uma comunidade mais pobre, mais carente, sendo invadida, tomada por criminosos, por bandidos, por pessoas de má índole, saqueando o povo. E a polícia não dava conta de deter o estrago. O que o Espírito Santo está mostrando, está nos dizendo: levantem-se,
Posicione-se, orem, clamem para que isto não venha acontecer com a nação brasileira, com os pobres, com os menos favorecidos. Pare de vender seu voto. Pare de ficar do lado de governos porque te beneficiam de alguma forma, mas deixam de beneficiar milhares de milhares, milhões. Eu falo com você que é crente em Jesus Cristo, que é um cristão, e falo com você que é católico, espírita, seja o que for. Vamos dar um basta nesse tempo em que as pessoas tinham trabalho por causa de um voto e se acostumaram, se adaptaram a esse estilo de vida. Mas é tempo de mudança, queridos. É tempo de mudar. Mudar de pensamentos, mudar de atitudes, de ações. Eu venho aqui como uma voz profética denunciar o pecado, a corrupção, a maldade, a infidelidade, a deslealdade, o jogo de interesses. Eu venho aqui no nome de Jesus para dizer que nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo como nação e como povo de Deus. Eu vim aqui para lhe dizer que nós precisamos definir e discernir qual é o nosso papel na sociedade brasileira agora e na igreja do Senhor. Eu venho aqui nesta hora, no nome de Jesus, para dizer que eu e você temos um papel decisivo para a nação brasileira, para a igreja brasileira, para as nações do mundo e para a igreja no mundo. Porque nós somos levantados por Deus para exercermos autoridade espiritual e para trazermos à existência no mundo natural aquilo que é realidade no mundo do espírito. Nós estamos aqui levantados, separados e constituídos por Deus com um propósito. E qual é este propósito? Fazermos a diferença sendo diferentes, pautados, fundamentados, baseados não no que eu acho, não no que eu penso, não no que eu quero, mas na palavra de Deus que é fiel e é verdadeira, que não passa, que jamais passará, que não muda, que jamais mudará. Eu venho aqui nesta noite, no nome de Jesus Cristo, para dizer para você que nós precisamos seguirmos o direcionamento divino, que está pautado na palavra. Porque o escritor aos Eclesiastes, em Eclesiastes 8, 5 e 6, diz: quem obedece às suas leis ou às suas ordens não sofrerá mal algum. Pois o coração do sábio discernirá ou conhecerá ou saberá a hora e a maneira certa de agir. Uma maneira certa de agir, uma hora certa de agir para cada situação. O sofrimento do homem pesa sobre ele. E cabe a mim e a você buscar essa sabedoria do alto, essa sabedoria divina, para sabermos como agir, como nos movermos neste tempo. Estamos vivendo um tempo em que os sonhos e as visões devem ser discernidos da forma correta, para sabermos qual a postura que devemos tomar como igreja nesta hora e como cidadão dos céus e da terra. No mês passado, no final do mês passado, eu tive uma visão em sonho com o presidente Bolsonaro abatido, cabisbaixo, desanimado. Eu tive uma visão com pessoas se levantando
para ir a uma votação. E essa votação ia decidir se o presidente ia permanecer ou não na nação brasileira. Já era Deus nos avisando, nos mostrando o que estava por vir. Nós tivemos um dia de jejum e oração. Nem todos levaram isso a sério. Nem todos entenderam o propósito. Mas eu quero convocar você hoje a entrar na presença de Deus e a perguntar, como eu tenho perguntado, qual é a minha parte como cidadã do céu, como igreja e como cidadã da terra, neste momento crucial para a nossa nação. Qual é o meu papel? O que devo eu fazer além de orar? Como devo me posicionar? Queridos, o sonho que meu esposo teve, a visão que ele teve também é muito séria. Sabe o que isso me traz ao espírito? Que o espírito que atuava em Amã está em atividade hoje. O espírito que atuava em Amã, que odiava os judeus, que odiava a nação judaica, o espírito que induziu Amã no passado a se levantar contra Mardoqueu, que era um representante dos judeus, ali em Suzã. O mesmo espírito que se levantou na vida de Amã para tramar contra a vida de Mardoqueu e contra a vida de todos os judeus que ali se encontravam. É o mesmo espírito que está atuando hoje, que está em ativa hoje. É o mesmo espírito que atuou em Hitler. É o mesmo espírito que atuou em outros homens malignos, com a mentalidade maligna, com projetos malignos, egoístas, que queriam governarem com opressão, com vara de ferro, se achando todo poderoso. Mas eu quero lhe dizer, eu quero falar ao espírito que atuava em Amã, que está atuando na Tamassu de Camanaia, neste momento na nação brasileira, na nação americana, porque há um propósito em tudo isso, que você vai cair, que vai entrar confusão na sua vida e na vida daqueles que estão com você em toda a corja. Porque na época de Amã e de Mardoqueu, Deus levantou Esther. Deus colocou Esther no palácio. Deus colocou Esther como esposa de Assuero, o rei da época. Esther talvez não entendesse o propósito para o qual ela havia sido colocada como uma judia dentro do palácio, dentro da fortaleza de Suzã. Mas quando Amã se levanta e o seu plano é reconhecido, ele prepara uma forca para Mardoqueu. E eu quero te dizer algo. Esther, ensinada, instruída pelo seu tio Mardoqueu, homem temente a Deus, mesmo temerosa, porque ela não ia à presença do rei há muito tempo, e ninguém poderia comparecer perante o rei sem ser chamado. Quando Esther entendeu o propósito, porque seu tio disse para ela: não pense você, que por estar no palácio, por ser a rainha, você escapará. Se você não se levantar, não se posicionar,
livramento e socorro será levantado por Deus de outra parte, de outra forma. E quando Esther entende o propósito, ela entra na presença de Deus. Ela pregou a jejum de 3 dias sem comer e sem beber, para si e para suas servas. E manda dizer para Mardoqueu convocar todos os judeus para orarem e jejuarem por ela. Porque no final do 3º dia, ela haveria de comparecer perante o rei. Ela haveria de se apresentar ao rei. Se o cetro dele fosse estendido a favor dela, ok. Se não, também não teria problema. Eu quero lhe dizer, Kadaia Suminagasseri Mikomanaia, que Deus levantará, assim como Satanás está levantando, homens com espírito de Amã, para se levantarem contra a nação brasileira, contra o presidente do Brasil, contra o povo brasileiro. Deus vai levantar pessoas como Esther para se posicionar e dizer: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou comparecer diante do rei, se perecer, pereci. Deus vai levantar valentes, corajosos, guerreiros, para que esse espírito que atuava em Amã, que tem atuado em muitos agora, venha cair por terra, venha ser confundido. Você lembra quando Deus confundiu o exército da Síria para dar vitória ao seu povo? Ele não mudou. Você lembra quando Senaqueribe confrontou o rei Zedequias e afrontou Deus vivo? Deus enviou apenas um anjo e matou a 185 mil de uma só vez. O nosso Deus não mudou. Ele não brinca de ser Deus. Ele é justo, Ele é justiça, Ele é juízo. E os seus planos não serão frustrados. Os planos de Deus para a nação brasileira não cairão por terra. Assim como Amã foi enforcado na própria forca que ele mandou fazer para Mardoqueu. Ele intentou, ele projetou a morte de Mardoqueu e dos judeus, mas eu quero lhe dizer que ele caiu na forca que ele mesmo mandou construir. Vejam a diferença de um governo que governa com justiça, baseado nas verdades de Deus, no temor a Deus, daquele que governa com injustiça e falta de temor ao Senhor. Veja a diferença desses homens, daqueles que creem e daqueles que zombam, daqueles que creem, daqueles que escarnecem, daqueles que se acham próprio Deus. Queridos, não vamos compactuar com estes. Não venda sua alma. Quando você vende seu voto, seu posicionamento, por causa de um emprego, por causa de um salário ou de qualquer outra besteira, você está vendendo sua alma. Você se torna cativo, prisioneiro desta corja. Nós vamos ver o que vai acontecer dentro de dias breves.
porque eu creio que haverá um levantar dos céus, haverá um mover do braço forte de Deus, da mão poderosa de Deus, haverá ralamasuriando um soprar do Espírito, haverá um comando aos anjos celestiais. Nós vamos ver algo acontecer. Deus não vai ficar parado, Deus não vai ficar calado, Deus vai se levantar, Deus vai mover, Deus vai remover, Deus vai fazer acontecer. Chega! Chega de assombrarem o povo. Eu tenho atendido muitas pessoas atormentadas, perturbadas por causa do medo. Pessoas sem dormirem, ansiosas, angustiadas, com medo da morte. Eu me levanto como mensageira de boas novas. Eu me levanto como profeta desta última hora e digo: você não vai morrer. Você não vai ser um prisioneiro dentro de sua casa, dentro da sua nação. Você não vai ser vítima do comunismo enquanto houver uma igreja e um povo que se levante como Esther para orar, jejuar e ir diante do rei. Presidente Jair Bolsonaro, não temas. Não temas ao homem. Seja sábio. Busque a face do Senhor. Busque estratégias divinas. Busque meditar na palavra de Deus. Busque receber de Deus direcionamento. Deus revelou-se a um homem chamado Ciro, sem que ele lhe conhecesse. Ele também pode se revelar a você, presidente Jair Bolsonaro. Não faça o jogo deles. Não recue. Mas se posicione, porque Deus pelejará por nós. E nós nos calaremos, porque Deus falará e executará justiça e juízo a nosso respeito. 2 Samuel 23, versículos de número 2 a 6, está escrito: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa o povo com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens. Olha que coisa linda. Quem governa com o temor do Senhor e com justiça o povo, o Senhor compara como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. E o rei continua: a minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Olha que coisa poderosa esta palavra. O rei Davi se expressa. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. É esse o governo. É esse os governantes que Deus tem, que Deus quer, que Deus há de levantar para a nação brasileira, para a nação americana, como já tem levantado, e para as nações que o temerem. É esse tipo de governo que Deus quer que esteja de pé. Você que se encontra nos Estados Unidos da América,
Ore pelo presidente dos Estados Unidos, para que Deus lhe dê clareza, sabedoria, graça, força, ânimo, para vencer as oposições, para pelejar por nós, para pelejar pelo povo americano e por aqueles que Deus colocou aqui dentro com propósito. Ore pelo presidente do Brasil, pelos governantes, para que Deus venha fazer uma coisa diferenciada. Queridos, a palavra diz, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Que essa seja a visão do nosso presidente, que esta seja a visão dos nossos governantes, que esse seja o ideal de cada homem, de cada mulher, que o Senhor tem levantado e permitido estar sentado numa cadeira de autoridade e poder na nação que representa. Veja só, queridos, o que nos fala o escritor no livro de Provérbios, no livro da sabedoria. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Se você é um crente que deseja sabedoria do alto, sabedoria divina, peça a Deus e medite no livro de Provérbios. Para cada dia há um provérbio para a sua vida, para te ensinar, para te instruir, para te guiar, para te fazer mais sábio, mais abençoado, mais próspero, mais temente, mais consciente. Olha o que está escrito em Provérbios 29:2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Ei! Se tiver alguém aí perto de você, dá uma sacudida nele ou nela. Se tiver alguém aí que você está com ele conectado, faz ele entender essa palavra no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, quando os ímpios governam, o povo geme. Mas quando os justos governam, florescem, o povo se alegra. Querido, o ímpio não quer o teu bem. O ímpio promete, não cumpre. O ímpio tem prazer na impiedade. Só olha para si próprio, para o seu umbigo, para a sua casa, para a sua conta bancária. O ímpio rege com opressão. Entenda isto enquanto é tempo, em o nome de Jesus Cristo. Coloque isso no seu espírito, na sua mente. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Eu não estou aqui a favor de A ou de B, eu estou a favor daqueles que temem ao Senhor, que buscam ao Senhor, que estão fundamentados no Senhor e na sua palavra, e que foram chamados por Ele para um propósito. Provérbios 28:2, voltemos um pouquinho. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Olha que palavra, gente. Deus se preocupa com governantes? Sim. Deus está envolvido com governos? Sim. Porque Deus é o maior governador, o maior governante que há, porque Ele governa céus, terra, mar e tudo que neles há. O maior governo, o governo mais poderoso que há, está com Deus, regido pela destra do Pai, o Todo-Poderoso, o grande de Jacó, o maravilhoso de Israel. Quem é a ordem mundial? Quem é o governo mundial? Diante do governo, Alabacandarabassaia, do Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há.
Que o sangue de Jesus me cubra a minha casa e a minha família. Porque eu já tenho recebido afrontas. Já tenho sido desrespeitada por alguns nas redes sociais, mas eu não vou me calar. Porque Deus me chamou como voz profética, como boca e voz dele para as nações. E se eu me calar, as pedras clamarão. Não podemos nos calar. Os pecados de uma nação fazem sempre os seus governantes mudarem. Mas um líder sábio e sensato mantém a ordem. Queridos, a diferença do ímpio governando, do homem maligno governando, é que ele põe desordem na nação. Ele põe desordem no meio do povo. Ele traz confusão, conflitos, guerras, batalhas. Mas o sábio, o sensato, mantém a ordem. Que tipo de governo você deseja? Que tipo de governo você espera ter? Porque eu vou te dizer, ele é autoridade sobre você. E você vai viver o governo daquele a quem você elege e escolhe para estar sobre você. Olha que conselho poderoso o salmista nos dá no Salmo de número 2, versículo 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Olha o conselho que ele dá para os governantes. Aqui fala dos reis, autoridades constituídas. Olha a palavra do salmista, de Deus para os governantes hoje. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Sejam prudentes, sejam sábios. Aceitem a correção. Aceitem o alerta enquanto é tempo. Tenham humildade. É esse o conselho. Porque o Senhor é aquele que abate todo orgulhoso. Queridos, o orgulho, a soberba antecede a queda e a ruína. Cuidado. Você que tem batido no peito. Você que tem se achado o grande, o poderoso, o soberano, o eu faço, eu aconteço. Cuidado, porque você pode ser abatido de um momento para o outro. A mãe do rei Lemuel, em Provérbios 31, lhe dá alguns conselhos. E eu quero ler do versículo de 1 a 5, estes conselhos que eu achei sábios demais. A mãe aconselhando o filho que é rei. Olha só. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres. Não gaste seu vigor com aquelas que destroem reis. Filho, não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixe de fazer justiça aos oprimidos. Ei, o que tem de governo se embriagando nas caladas da noite e indo presidir na manhã seguinte? O que tem de governantes se prostituindo, adulterando nas caladas da noite
indo para os seus gabinetes pela manhã. Jesus, que negócio é esse? Eu fui inquietada pelo Espírito Santo. Terminei de orar essa tarde e o Espírito Santo disse para mim: senta porque eu quero falar contigo. Eu previa fazer uma live quarta-feira e em outro teor, mas o Espírito Santo disse: fala! E por isso eu estou aqui. Você governante que me ouve, ou que vai ouvir notícias a esse respeito, aqui tem conselho de Deus para você. Aqui tem direção de Deus para você. Aqui tem uma palavra direcionada para você. Aqui tem sabedoria do alto para a sua vida, para o seu governo. Cuidado para você não cair de repente, não ser desmoralizado de repente. Cuidado para que o escândalo não chegue à tua porta de repente. Se posicione, ainda há tempo. Mude a sua rota, mude a sua fala, ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu estou falando para a igreja, eu estou falando para governantes. Mas um governante lhe ouvir, ele pode não me ouvir agora, mas alguém vai levar a mensagem. Porque sempre há mensageiros, tanto de boas novas quanto de más notícias. Contudo, esta é uma boa nova. Queridos, vocês lembram de muitos homens que se levantaram se achando maiores e mais poderosos do que Deus na nossa história. E vocês também lembram do que aconteceu a estes homens, não é? Pois bem, a minha confiança, a minha segurança, a minha certeza está em Deus. Ele me garante. Provérbios 16:10. Os lábios do rei falam com autoridade. Sua boca não... Da sua boca não sairá a justiça. Ei. Os lábios do rei falam com autoridade. A sua boca não há de trair a justiça. Esse é o tipo do governo que teme a Deus. Fala com autoridade e a sua boca não trai a justiça. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Provérbios 17:7. Olha só, os lábios arrogantes não ficam bem nem para o insensato. Não é bom nem para o insensato falar com arrogância. Quanto mais lábios mentirosos aos governantes. Sabe o que Deus está te dizendo nesta hora? Que há muitos governantes mentirosos, enganadores, que enganam-se a si mesmos, enganando a outros. Mas eu quero te dizer que a igreja se levanta, a igreja se posiciona. O espírito que moveu Esther, o espírito que impeliu Esther a se fechar 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, para buscar a face do Todo-Poderoso, para buscar o favor de Deus para a sua vida e para o seu povo.
É o mesmo Espírito que nos impele, que nos impulsiona, que nos levanta, que nos ergue a um posicionamento em prol da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e da nossa nação, do nosso governo. Em o nome de Jesus Cristo. Igreja de Deus, Igreja do Cordeiro, tome uma posição e uma decisão hoje, nesta noite, 19 ou 20? 20 de abril de 2020. Quando o ímpio reina ou governa, é mais ou menos assim. Deixa eu te mostrar. Provérbios 28, 15. Como o leão que ruge, ou como o urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Uau! Que é isso? Assim é o governo ímpio, querido. É como o leão que ruge, como o urso feroz quando estão famintos. Eles vêm com o intuito governar um povo necessitado. De que maneira? Os tragando, os engolindo, os rasgando, tirando pedaços. Eles vêm como o urso feroz, como o leão rugindo. Esse é o tipo de governo ímpio. Não aceite ele na sua vida. Não aceite ele na sua casa. Não aceite ele na sua família, nem na sua nação. E é esse tipo de governo que estão querendo implantar na nação brasileira. É esse tipo de governo que eles estão tramando e traçando planos, projetos às ocultas para pegar os simples, os ignorantes, para aprisioná-los e torná-los cativos. Mas nós não aceitamos, no poder e na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Nós não vamos ser devorados, nós não vamos ser rasgados, partidos pela impiedade, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E eu quero finalizar, e eu quero terminar com Daniel 2, versículo do 20 a 22, que está escrito: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Psiu. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, teve que reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus que merece, que é digno de ser louvado para sempre. O Deus de Daniel, o Deus de Misael, o Deus de Ananias, de Azarias, é o Deus que é digno, que é merecedor de ter o seu nome louvado para todo sempre. Por quê? Porque nas mãos deste Deus está a sabedoria e o poder. A Ele pertence sabedoria e poder. E sabedoria e poder para mudar épocas, estações, tempos. E edificar, levantar reis, governantes e destroná-los. Eu encerro lhe dizendo que o nosso Deus está se levantando. O nosso Deus está movendo o seu braço forte. O nosso Deus está movendo sua mão de poder. O nosso Deus está se erguendo.
As orações dos santos estão chegando diante do trono. As orações, os gemidos dos santos, o jejum, a santificação, o arrependimento, o quebrantamento está chegando diante do trono. E decamassecante alavacia lamandaia o xantarabacaia, e os céus está orquestrando, e os céus está trabalhando, e os céus está em movimento. Os céus e os anjos juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito estão se movimentando para um acontecimento novo e extraordinário na terra. O coronavírus pegou a muitos de surpresa, ou melhor, a todos, mas mais surpresa fará o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão de Judá, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. O rabacomanto de calamaçu de canta lamanai, alamacharabacomanto de calamanaia. O Deus que tudo pode, que por nós tudo executa, vai trazer respostas. Não desista, não desanime, não recue, não saia da brecha, não saia da torre de vigia. Não saia, não saia, não saia. Virá resposta do céu. Quando o rei estende o cetro em direção a Esté, aleluia. Ele diz, o rei diz que ela pode pedir o que ela quiser. Aleluia, que ele ia conceder. Queridos, nós queremos a restauração da nação brasileira, do governo brasileiro. Nós queremos a cura completa, que estão negando, que estão escondendo e ocultando para as consequências deste vírus. Nós queremos uma ação sobrenatural de Deus, juízo de Deus, justiça de Deus, ação divina, movimento dos céus para a terra. E eu conto com você. Um ministério de mulheres na torre de vigia. Um ministério que nasceu no coração de Deus o Pai na eternidade. E Ele implantou no meu espírito em 30 de outubro de 2000. Esse ministério que tem treinado mulheres na palavra, na oração e na adoração. Mulheres levantadas para serem o melhor de Deus em sua casa, família, igreja e mundo. Se levanta para trabalhar a favor do reino. Para levantar mulheres segundo o coração de Deus, quebrantadas, contritas, que tem Deus como prioridade. E esse ministério, com a ajuda do Espírito Santo, e esse ministério com a ajuda dos seres celestiais e do Pai, o grande, o todo-poderoso, vai se levantar mais uma vez para levantar um exército de mulheres da palavra, da oração e da adoração. Mulheres que têm fundamento na palavra, têm estrutura na oração e têm movimento por meio da adoração. Desde já eu te convido. Desde já eu te digo, mulher de Deus, prepara-te. Nós vamos começar o treinamento. Nós vamos começar, aleluia, o movimento do céu na terra. Porque a mulher que foi considerada objeto de queda no princípio, ela é levantada por Deus nesta última hora, como canal de restauração para a sua casa, sua família, para a igreja, para as nações do mundo. Não desprezando o sacerdócio do marido, não desprezando o sacerdócio dos homens, mas em unidade, de mãos dadas, conectadas, num só propósito, numa só fé, num só Senhor e numa só visão. Deus abençoe você, Deus te envolva, Deus te cubra e Deus te direcione. Estamos aqui orando por você, cobrindo a sua vida, cobrindo a sua casa, a sua família, cobrindo o seu ministério, o seu trabalho. Em o nome de Jesus Cristo, não temas, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. E você que não teve a oportunidade de ouvir, de receber esta palavra, vá lá no meu canal, Pastora Lucicleia Prado Oficial, se inscreva, aperte o sininho,
dê uma curtida, divulgue e espalhe as boas novas para os 4 cantos da terra, no nome de Jesus. Deus te abençoe.